Oi, gente, tudo bom? Nós estamos aqui para falar mais uma vez das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito. No programa Entretanto, hoje um programa especial, em primeiro lugar, porque eu estou convalescendo de uma intervenção cirúrgica, de uma operação. Estou ainda adoentado. Peço desculpas a vocês por estar gravando da minha casa, né, durante a minha licença de saúde. Mas é por conta do segundo motivo desse programa extraordinário que eu faço esse sacrifício, e isso se dá por conta da situação emergencial que vive o país, em virtude da quebradeira geral que houve em Brasília por ocasião do ingresso ou da invasão, conforme queiram, dos manifestantes bolsonaristas, dos manifestantes patriotas, à esplanada dos ministérios, com ênfase no Congresso Nacional e no STF. Isso chocou a inúmeras pessoas, não é surpresa para muitas outras, e vem sendo tratado como assunto de polícia pelo governo federal. Nós vamos tratar disso aqui hoje. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. Eu cansei de dizer aqui para vocês, em todos os veículos de comunicação, em todas as minhas redes sociais, em todos os conteúdos que disponibilizei, eu disse para vocês que a manifestação, os fundamentos das manifestações bolsonaristas nas portas dos quartéis poderiam ser justas, né? Mas que não se justificava permanecer daquela maneira depois que se perdeu o mote, se perdeu o gancho, se perdeu o motivo para os protestos, uma vez que Lula tomou posse, uma vez que não houve nenhum golpe de Estado, uma vez que não houve nenhuma virada de mesa, uma vez que não houve nenhuma intervenção militar. Virou um protesto pelo protesto, coisa que é historicamente imputado às esquerdas. Ou seja, o pessoal dito patriota se igualou aos seus desafetos, aos seus antagonistas ideológicos, coisa que o ex-presidente Jair Bolsonaro havia prevenido que poderia acontecer e que havia pedido que não ocorresse aos seus apoiadores e militantes. Fizeram um ouvido de mercador, né? Agora o governo federal, atual governo federal, encontra o mote para tratar a esse pessoal que promoveu o vandalismo com fins políticos como se terroristas fossem. Agora sim, ele tem o ensejo da opinião pública para virar o jogo e tratar aos bolsonaristas como se fossem inimigos da democracia. Assim se dá munição ao adversário político e não se joga o jogo da democracia agindo dessa maneira. Eleição é igual Copa do Mundo, eleição é igual Olimpíada, tem de 4 em 4 anos. O PT perdeu as eleições de 2017 e deixou entre aspas, né? Fez muito inferninho, mas no campo da política. Não tentou virada de jogo, não tentou quebradeira, não tentou quebra-quebra, quando perdeu a política lá atrás, quando Haddad perdeu para Jair Bolsonaro. Né? Quer dizer, eles sabem jogar o jogo. E os conservadores, a direita, os militantes de direita, talvez porque agora que se descobriram nesse país que ainda engatinha na democracia político-partidária, infelizmente, agora que os conservadores se descobriram, eles ainda não sabem jogar o jogo da política, o jogo do poder, o jogo da manipulação de opinião, coisa em que o pessoal dito progressista é mestre e tem décadas e décadas e décadas de prática nisso. É claro que tem muito inocente útil, muito tolo arregimentado nas hostes, no grupo que apoia aos conservadores de direita, que apoia Jair Bolsonaro.
É claro que tem gente ali que está ali porque acredita realmente que ali estando contribui para um Brasil melhor. Mas não está contribuindo para um Brasil melhor. Eu até citei Paulo de Tarso, aqui em São Paulo. Travaram o bom combate, não perderam a fé. Chega. Você quer conquistar politicamente, faça política. Não faça baderna. Não faça vandalismo. Fidel Castro, antes de tomar o poder em Cuba, em 1960, 59, 60, ele havia tentado anos antes o mesmo golpe contra o presidente Fulgêncio Batista. Só que ele tentou invadir um quartel em Havana, começar por uma invasão, por um aquartelamento. E se deu mal e foi preso, e ficou mais de um ano preso. E no inquérito a que ele respondeu, Fidel Castro, que era um filho de latifundiários, branco, da elite aristocrática cubana, rico, advogado e deputado, que foi cassado, né? Deputado do Congresso cubano, que foi cassado, Fidel Castro, a ele os juízes indagaram: por que você tentou o golpe? E ele respondeu: porque não me deixaram fazer política. Aqui no Brasil, por mais que estejamos começando a viver um período de exceção, um período estranho, né? As pessoas podem fazer política. E não se sintam derrotadas. Hoje, as forças conservadoras são notáveis, são mais expressivas que as forças progressistas de esquerda. Conquistaram o Senado da República. Hoje a direita no Brasil é uma realidade. A direita só perdeu a presidência da República nas últimas eleições porque Bolsonaro as perdeu. Um candidato mais moderado certamente teria ganho as eleições do ex-presidente Lula, repleto de esqueletos no armário. Sou amigo do presidente Bolsonaro, nada tenho contra ele, acho que não o deixaram governar como ele queria e deveria, né? Mas foi um governo acidentado. Bolsonaro falou algumas coisas das quais depois se arrependeu e que foram o mote e o estupim da sua derrota política. Bolsonaro se recusou a tratar politicamente a pandemia, no que agiu bem como um cristão decente, mas foi um político inábil ao não se aproveitar, no bom sentido, claro, da pandemia para uma projeção política maior. Por isso que Bolsonaro não foi reeleito, por isso que Lula foi eleito. Não houve derrota das direitas. E nem se houvesse derrota das direitas, se permitiriam atos de vandalismo dessa magnitude. Gente, desculpa, eu estou um pouco ofegante, é porque eu estou me recuperando de uma cirurgia, tá? A recuperação segue lenta, porém proveitosa. Graças a Deus. Estou gravando aqui de casa. Não poderia deixar de fazê-lo, uma vez que está cheio de novidades por conta desse torvelinho de emoções e ações que está acontecendo politicamente no país, sobretudo em Brasília, com as manifestações. Eu não sei prever o resultado disso tudo à luz do direito, à luz da ciência política. Eu sei que eventos como, por exemplo, a busca e a apreensão da arma de fogo e a suspensão do porte de arma de fogo da deputada Carla Zambelli são indícios seguros de que o pessoal conservador, os políticos e apoiadores de Jair Bolsonaro vão permanecer na berlinda jurídica, criminal, penal e política brasileira pelos próximos 4 anos, pelo menos, né? A própria Carla Zambelli se pronunciou na Jovem Pan, ela vai acabar presa. A tendência é que ela acabe presa. Justiça aqui. Né? Ela que se defendeu de um agressor, ela que se defendeu de alguém que a agredia, ela que sacou a arma de fogo da qual ela detinha o porte legal para se defender. Ela é uma mulher frágil, um homenzarrão a puxou pelos cabelos,
e nessas horas feminista não fala nada, né? Ela agora está com porte de arma de fogo, caçada, está com a arma apreendida. E vamos ver se vai acabar presa, porque foi vítima de agressão. Coisas do Brasil. Rodrigo Constantino e Ricardo Fiuza tiveram contas bancárias bloqueadas, páginas de redes sociais suspensas, conteúdos inviabilizados para exibição na internet, por conta de seu suposto apoio aos manifestantes bolsonaristas nas portas dos quartéis. Eu gosto muito do trabalho do Rodrigo Constantino e do Fiuza, sobretudo a produção literária de ambos. Uma reconstrução histórica jornalística muito séria. Eu os admiro a ambos, com ênfase ao Rodrigo Constantino, que eu acompanho há mais de uma década, pelo que bem escreve, em proveito da boa informação, da formação saudável de opinião, com fatos históricos, econômicos e jornalísticos fidedignos. Agora, muito embora seja indefensável a atitude de impor represálias a esses dois profissionais de imprensa, porque manifestam as suas opiniões, concordem vocês com elas ou não, é inegável que ambos atraem para si esse tipo de problema quando eles praticam, desde já há algum tempo, um tom panfletário nas suas manifestações profissionais. No seu jornalismo de opinião, eles assumem um tom panfletário, o que também é explicável, né? De tanto apanhar das esquerdas, que fazem o mesmo de maneira impune do lado de lá, eles passaram a responder na mesma moeda. Ou seja, se há uma tendência à esquerda por parte da grande mídia, nós, que somos independentes, vamos adotar primeiro uma postura isenta e imparcial. E para além disso, vamos assumir a nossa postura conservadora. Só que eles esqueceram duas coisas, tanto Constantino quanto Fiuza, dois brilhantes profissionais de imprensa. Eles se esqueceram que um erro não justifica o outro, como dizia o rei Roberto Carlos. Um erro não justifica o outro. E eles se esqueceram que o establishment, o sistema, hoje, é todo de esquerda. E brigar contra o sistema, meu amigo, é inglório, é coisa para mártir. É o que esses dois brilhantes profissionais de comunicação estão padecendo hoje. O atual ministro da Justiça, o ex-governador Flávio Dino, é ou foi juiz federal. Eu sou de uma época, e não é tão antiga assim, quando eu ingressei na magistratura, final da década de 1990, era um palavrão para o juiz a atividade político-partidária ou a manifestação política partidária. Era um palavrão. Nós tínhamos que fugir disso igual o diabo foge da cruz. Nem ideologicamente poderíamos nos manifestar, sob pena de demonstrarmos a nossa tendência político-eleitoral e influenciar os resultados de eleições, influenciar a vontade de eleitores, influenciar a atividade político-partidária de agremiações políticas. Isso foi muito bem colocado para a gente na escola judicial logo que tomamos posse. E é isso que a gente procura, nós, juízes da velha guarda, procuramos praticar até hoje. Isenção político-partidária. Você não precisa ser isento ideologicamente, desde que você seja imparcial no momento de manifestar a sua opinião, né? Agora, quando você vê juízes abraçando a vida pública, eleitoral, você teme, você
põe um pé atrás e você se lamenta dos descaminhos que vai trilhando a nossa triste e infeliz república. Eu me recordo de um desembargador amigo que contava dos bons tempos em que ele era ainda juiz, de cidadezinha do interior, e que inadvertidamente, desavisadamente, sem querer, ele acabou tomando uma cerveja com um candidato a prefeito, num ambiente público qualquer. Quando ele se apercebeu daquela gafe, para ele, para mim e para muitos uma gafe, na época, ele se apavorou e saiu correndo procurando o adversário político dele. Quando encontrou o adversário político dele, se apressou em tomar uma cerveja também com o adversário político dele, para empatar o jogo. Tamanha aversão que juízes devem ter de prática político-partidária. Então, quando você vê Sérgio Moro, Wilson Witzel, Flávio Dino, você teme pelo andamento da nossa república. Uma nação, gente, ela se define e ela se qualifica pela qualidade dos seus juízes e dos seus professores. Quando essa qualidade anda mal, a nação anda mal. O juiz tem que tomar muito cuidado, porque ao contrário do vereador, do prefeito, do deputado, do senador, do presidente da República, que são escolhidos pelo povo, que são eleitos pelo povo, o juiz é imposto pelo governo para o cidadão. O juiz não é eleito, o juiz é imposto. Toma, esse aqui é o seu juiz, cidadão. Portanto, o nosso telhado é muito mais de vidro do que qualquer candidato. Temos que tomar cuidado com isso. E o solo eleitoral, político partidário, para juiz, é um solo movediço, pantanoso e perigoso. Quando eu vejo quebradeira no STF, invasão na Praça dos Três Poderes, invasão no Congresso, vandalismo, me dá vontade de falar assim: obrigado, ministro Edson Fachin, obrigado, nós devemos isso ao senhor. Faltou a ele e aos seus pares uma coisa chamada política criminal. O que é isso? Nada a ver com eleição. Nada a ver com eleição. Visão macro, que Fachin e seus pares não tiveram. O juiz tem que entender o seguinte, principalmente na esfera criminal, na esfera penal. O fundamento maior da tutela judicial penal esquece punição, castigo, ressocialização. Eu estou falando lá atrás e lá no fundo. O fundamento maior e principal da justiça penal, da aplicação da justiça penal, é a pacificação da sociedade. Para pacificar a sociedade, vale tudo que não seja inconstitucional. É esse o brocardo. Eu me lembro que eu fazia estágio com um juiz brilhante da então vara de trânsito do Fórum Lafayette em Belo Horizonte. Eu era estagiário de direito. Não era nem advogado ainda, muito menos juiz. E teve um acidente envolvendo um caminhão desgovernado, com falha nos freios, por falta de manutenção, e vários veículos pequenos. Morreram os 3, 4, e tinha 2 na UTI. E esse juiz da vara de trânsito decretou a prisão do motorista de caminhão. E eu, estagiário dele, achei aquilo aí curioso. Por quê? Porque crime culposo, em regra, não permite decretação de prisão preventiva. Não é assim hoje, nem era assim na época. Não é assim hoje, não era assim na época. A não ser quando está embriagado, racha, pega, aí é considerado crime doloso, dolo eventual, aí a jurisprudência permite.
Mas não era esse o caso. Era um motorista de caminhão com problemas de manutenção nos freios, que se desgovernou e que, num acidente de trânsito, matou e feriu gente. E decretada a prisão preventiva pelo juiz para quem eu trabalhava, eu, curioso, indaguei dele. Porque daquilo, olha, a princípio, o Código de Processo Penal não permite. Ele me respondeu o seguinte: Renato, eu tenho que decretar essa prisão preventiva. Tem vítima desse homem que ainda está no hospital. Ele matou 4 com a negligência dele de não levar o caminhão para a oficina para fazer revisão de freio. Se eu não decretar a prisão desse cara, a sensação de impunidade, a sensação de descrédito das instituições e do próprio Poder Judiciário, onde é que nós vamos parar? Todo mundo vai começar a descumprir regra de trânsito. Legislação de trânsito vai valer nada, judiciário vai valer nada. O cara bate em vários carros no engavetamento provocado por ele e mata 3, 4 e eu solto. Ainda tem vítima dele na UTI do hospital. Vou esperar pelo menos a última vítima dele sair da UTI do hospital, que seja para o necrotério, que seja para a casa curada, para revogar essa prisão. Eu preciso apaziguar a sociedade. Eu preciso apaziguar a sociedade. É isso que você tem que pensar quando se aplica a jurisdição penal. Fachin, tecnicamente, poderia estar certo de descondenar Lula. Poderia estar certo, tá? Porque essa verdade da incompetência do juiz de Curitiba poderia ter sido descoberta lá atrás do julgamento do habeas corpus do Lula, mas na hora não era politicamente conveniente o reconhecimento dessa incompetência. Mas vamos dar de barato que não houve esta intempestividade, tá? Que não houve uma decisão casuísta, que foi uma decisão tecnicamente perfeita, porque Moro não era mesmo competente para julgar Lula, então se descondena Lula por um problema de CEP. Ele tinha que ser julgado em São Paulo, tinha que ser julgado em Brasília, acabou sendo julgado equivocadamente em Curitiba. Ainda que tecnicamente correta a decisão do Fachin, ele e os seus pares deveriam ter se preocupado com a visão macro, com a pacificação da sociedade. Como é que eu vou devolver a elegibilidade desse cara? Metade da população brasileira o considera um patife, um canalha, um ladrão. Metade da população brasileira o odeia. Esse cara vai ter que governar indoor, trancado, 4 anos. Essa pancadaria, essa quebradeira, nós vamos ter por 4 anos. Porque não se teve visão de política criminal, porque não se teve visão macro. Faltou malícia de juiz para esse pessoal. Eu não posso devolver a legibilidade para o Lula. O Lula vai desarticular, o Lula vai dividir o país em 2. O Lula vai polarizar o país, porque ou o amam ou o odeiam. E foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente isso que aconteceu. Por isso, quando vocês verem quebradeira, terrorismo, vandalismo, invasão de STF, agradeçam ao ministro Edson Fachin e aos seus pares. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.